Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 17. Objeto de conhecimento, composição e organização dos seres vivos, fundamentos da ecologia, composição, dinâmica e evolução da atmosfera terrestre, astrofísica, métodos para a determinação das propriedades físico-químicas de planetas e estrelas. E no detalhamento, nós vamos estudar aí um pouco sobre a ecologia. Então, fiquem preparados com seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha só quem eu vejo aqui, capivara, corre capivara! Olha só, aqui nós temos uma interação entre seres vivos em um ecossistema. Então nós temos aqui uma capivara tentando fugir aqui, ó, dessa onça. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, vejam. Como os seres vivos interagem com o ambiente em que vivem? Toda essa interação que ocorre entre os seres vivos, ele é alvo de estudo da ecologia. A ecologia é uma área da biologia que estuda essa interação entre os seres vivos nos ecossistemas. Vamos ver aí que Ernest Haeckel, em 1834, a sua vida, né, até 1919, ele foi um biólogo alemão que criou em 1866, o termo ecologia. Olha só, ele foi ali o criador desse termo, né? E que vem do grego oikos, que significa casa, né? E também do conceito de habitat, que significa, e logos, né? Habitat e logos, que significam estudo. Então, a ecologia tem esse significado de estudo da casa. E ele foi o primeiro a usar esse termo para descrever o estudo das relações entre os organismos e seu ambiente. Olha só o que aconteceu, né? Todas as relações que ocorrem entre os seres vivos, igual como nós estamos vendo aqui. Ó, eles estão em o seu habitat natural, a onça está aqui querendo se alimentar e a capivara quer se manter viva, né? Ela vai fugir, ela vai fazer de tudo para poder fugir aqui da onça. Então, é uma interação que está ocorrendo entre esses seres vivos. Eles precisam do solo, para a onça, né, conseguir ter a sua força de locomoção. A capivara está precisando ali da água para poder ajudar na sua defesa. E assim ocorre com todos os seres vivos. Na ecologia, ela é o estudo das interações entre os seres vivos e o ambiente, né, em que vivem, considerando tanto os componentes bióticos, né? Os componentes bióticos são aqueles organismos vivos, todos os organismos vivos que estão presentes em um ambiente, desde micro-organismos como bactérias, por exemplo, até aquela onça e a capivara e as plantas que estão no ambiente. E também, né, ocorre essa interação com os componentes abióticos. Esses componentes abióticos são aqueles componentes não vivos. Por exemplo, o solo, a água, o clima, o ar. Todos esses, eles estão presentes nessas interações. E aqui repetindo, ó, entre os componentes bióticos e os componentes abióticos. E toda essa interação, ela ocorre em níveis de organização, né, da ecologia, como nós vamos ver. Todos os seres vivos, eles estão agrupados em um desses conceitos, né? Aqui nós temos o conceito de organismo
Então, o organismo é o indivíduo em si, né? Aqui temos uma arara, pode ser uma onça, pode ser a capivara, pode ser uma planta, né? Todos estes, eles possuem ali uma espécie, né? E essas espécies estão presentes, agrupados nessa espécie, todos os indivíduos que possuem a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. O conjunto de organismos, olha aqui, ó, várias araras, vai formar população. Então, a população é o conjunto desses organismos. Nós temos também que o conjunto de populações, ou seja, vários grupos de espécies, né, diferentes, vão formar a comunidade. Essa comunidade são várias populações de espécies diferentes. Quando nós temos presentes espécies animais, vegetais, né, micro-organismos, também estão todos participando dessa comunidade. Nós temos as interações com os ambientes, né, o solo, a água, o ar. Nós vamos começar a já falar do conceito de ecossistema. Então, várias comunidades formam ecossistemas, vários ecossistemas vão formar os biomas. Então, o bioma, né, o bioma Amazônia, por exemplo, nós temos ecossistemas aquáticos, nós temos ecossistemas terrestres, né, nós temos todos os ambientes de campos, os ambientes de florestas, todos esses vão formar os biomas. E no Brasil, nós temos o bioma Amazônia, bioma Pantanal, o bioma Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, né, o Pampas. Então, todos esses são biomas brasileiros, por exemplo, e também tem os biomas mundiais. E os vários biomas que estão presentes no planeta Terra vai formar aí o conceito de biosfera. Biosfera é todos os ambientes em que estão presentes seres vivos. Sabe aqui, está vendo essa onça aqui, ó, está sobre o solo, mas aqui no ambiente aquático, no fundo desse rio, também tem micro-organismos, ou no fundo dos oceanos, que inclusive nem chega a luz, né? Aqueles seres vivos abissais, eles também, lá do fundo dos oceanos, né, também fazem parte da biosfera. Ou até o topo das montanhas, onde tem uma bactéria lá, também é onde está presente a biosfera. Onde houver vida em toda a faixa, né, do planeta Terra, ali está presente o conceito de biosfera. Então, nós vimos aí os níveis de organização da ecologia, com vários conceitos, e nós vamos ver sobre cada um deles agora. Veja que o organismo é um conjunto de moléculas que funcionam como um todo, mais ou menos estável, que exibe as propriedades da vida. Então, nós somos um organismo, por exemplo. A onça é um organismo. Aqui a orquídea, a planta é um organismo. Aqui nesse pão está sendo representado o fungo, né? Também é um organismo, e nós temos as bactérias. Todos esses no seu interior têm um conjunto de átomos, moléculas e realizam reações químicas. Qualquer estrutura viva, né, como eu citei aí nos exemplos da ilustração, eles são capazes de sobreviver e se reproduzir. Então, por isso que eles têm essa adaptação e sobrevivência ao ambiente. E aí, esses organismos, eles são formados por espécie. Cada espécie são formados por vários indivíduos, por vários organismos que são pertencentes àquela mesma espécie. E aí nós temos que espécie é um grupo de organismos com características genéticas. Preste atenção, ó, todos aqueles que possuem características genéticas, né, semelhantes, capazes de se cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Todos esses fazem parte da espécie.
se eles possuem características genéticas que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, eles possuem a mesma espécie. E aí nós temos a espécie humana, nós temos aqui essa espécie de árvore, né? Nós temos aqui um caranguejo, uma arara, por exemplo, todos esses indivíduos que possuem características semelhantes e são capazes, vão ser capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá bom? E aí nós temos várias milhões de espécies no mundo, né, e no planeta Terra. E por isso essa importância de saber o quanto que todas essas espécies já são descobertas, porque muitas das vezes elas podem ser, digamos assim, serem levadas à extinção, sem nem serem descobertas, sem nem ser dado um nome científico a elas, né? Então, por isso, essa preocupação da preservação dos ambientes, da conservação, que é o uso, né, racional, o uso sustentável também desses ambientes, para que possa, então, todos esses seres vivos, todas essas espécies que estão presentes nos ecossistemas, nos biomas, eles possam ali continuar, né, se manterem vivos para as gerações presentes e também para as futuras gerações, né? Aquelas que ainda nem nasceram, por exemplo, nossos filhos, nossos netos, né? Para que eles também tenham oportunidade de conhecer esses ambientes e ter, né, os benefícios da alimentação, os benefícios de um clima, né, razoável, sem poluição aquática, do solo, poluição atmosférica, enfim, um ambiente conservado para que todos nós possamos viver com qualidade. Todas essas espécies, né, que estão presentes em um ambiente, quando vários indivíduos de uma mesma espécie, eles fazem parte do conceito de população. Veja aí que população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado período de tempo. Ó, todos esse conjunto de organismos da mesma espécie. E as populações podem ser de animais, de plantas, de fungos, de algas que são microscópicas, de protozoários e bactérias que a gente nem consegue ver a olho nu, somente com o uso de um microscópio. Aqui na ilustração, nós temos uma representação aí de vários indivíduos, né, de uma borboleta, de uma espécie de borboleta. Então, todas elas possuem as mesmas características genéticas e aí eles fazem parte, né, por estudos, porque foram realizados estudos científicos da mesma espécie. Existem vários fatores também que podem afetar o tamanho e a dinâmica da população, né? Por exemplo, quando tem caça desordenada, em excesso, essas populações, os indivíduos são caçados, eles diminuem, né? Então, o tamanho dessa população vai diminuir. Nós temos um outro conceito que é de comunidade, que é o conjunto de seres vivos de diferentes espécies que coabitam uma mesma região num determinado período de tempo, e ocorrem entre essas várias espécies interações ecológicas, por isso eles participam desse conceito de comunidade. Eles podem entrar em competição, podem entrar em predação, eles podem ser benefícios, né? Podem ser uma relação de benefícios entre si, simbiose, amensalismo, são várias relações ecológicas que podem existir. E aí aqui nós temos, olha, o que vocês acham que esses passarinhos aí, eles estão interagindo com a capivara? Então, a capivara está querendo se alimentar do capim. Os passarinhos estão querendo se alimentar de possíveis, né, invertebrados que estão aí no pelo da capivara. Então, existe aí uma interação entre essas espécies neste ambiente. Outros conceitos relacionados à comunidade que nós temos é o de biota e biocenose, ou biocenose, que é o conjunto
de comunidades, ó, várias comunidades diferentes que habitam um biótopo, ou seja, uma região com condições regulares, né, satisfatórias para a existência de uma comunidade animal ou vegetal. Então, a biota são várias comunidades que interagem entre si. Tem comunidades em ambientes aquáticos? Tem. Tem comunidades específicas em ambientes terrestres? Tem também. Tem comunidades específicas na atmosfera? Também. Todos esses estão compondo uma biota. E o biótopo é um outro conceito aí que nós temos, que é o local onde ocorre a biocenose, que é todos essas comunidades, essas espécies ali que interagem entre si. Nós temos um outro conceito que é de habitat. Habitat é o local onde uma espécie vive. Por exemplo, nós temos aí uma ilustração de um pirarucu. Esse pirarucu, e tem tambaqui também nesse ambiente aquático, vocês com certeza podem imaginar que ele vive em um ambiente específico, com característica da água específica. Esse local específico é o habitat daquela espécie, daquele indivíduo. Por exemplo, quando eu falo aqui dessa onça, esse habitat dela é o mesmo habitat do pirarucu? É o local onde ele vive? Não. Se eu falo aqui nessa vegetação aqui atrás, que tem vários primatas, vários macacos, por exemplo, é o habitat da onça? É nesse solo que eles vão viver constantemente? Não. Então, cada indivíduo vai ter seu habitat específico. Alguns indivíduos vivem aqui no solo, como a capivara, né? Vive no solo, entre as florestas. Outros indivíduos já vão viver na copa das árvores. Então, indivíduos diferentes possuem habitats diferentes. E nós temos o conceito também de nicho ecológico. É o papel ecológico de uma espécie numa comunidade. O nicho ecológico inclui o modo de vida da espécie naquele habitat. Qual é o papel que ele está desempenhando ali? Como os seus hábitos alimentares, reprodução, quais os predadores, né, naturais, quais as suas estratégias de sobrevivência. Então, o modo como ele vive ali é o nicho ecológico. Então, por exemplo, o nicho ecológico de um leão, por exemplo, lá na África, ele vai se alimentar de animais herbívoros, o fato de se alimentar de herbívoros, né? Então, ele é um carnívoro que se alimenta de outros animais. Então, esse é o nicho ecológico do leão. Assim como o nicho ecológico aqui da onça, né? Ele vai ter os seus animais, né, para a sua alimentação, para a sua predação. E todos esses animais, é nesse momento que eles interagem. E aí nós temos o conceito de ecossistema. É um conjunto de seres vivos e não vivos, porque já inclui o solo, a água, o ar, que habitam uma determinada área, as relações entre eles e as interações destas comunidades com o ambiente em que vivem. E aí nós temos, né, na ilustração, aquela capivara. Ela está no ambiente de campo, ela está com os passarinhos ali se alimentando possivelmente dos invertebrados que estão no seu pelo, né? E todas essas comunidades, eles vão interagir entre si. E aí nós temos os fatores abióticos, né? Bióticos e abióticos do ambiente, né? E nós temos como conceitos daqueles organismos que interagem entre si, ou eles são com parte dos componentes bióticos, que englobam todos aqueles que possuem vida, né, plantas, animais, micro-organismos, por exemplo, ou nesse ecossistema eles vão ter componentes abióticos, que são aqueles como o ar, né, a água, o solo, os minerais. Todos esses não possuem vida. Eles interagem com esses componentes abióticos. Veja aí na nossa ilustração, no nosso mapa mental aí para ajudar
a entender um pouco esses dois conceitos. Dos componentes bióticos, são todos seres vivos, né, que participam de uma comunidade. E aí, como eu citei, animais, plantas, micro-organismos. Aí nós temos os fungos, que ainda são possíveis de ver, né, os cogumelos, mas tem micro-organismos que não são possíveis de ser observados a olho nu. E nós temos os componentes abióticos. E esses, como eles não possuem vida, eles são imprescindíveis, são importantes para a vida dos seres vivos. E aí nós temos a temperatura, a água, o solo, como nós estamos vendo aqui. Olha, o que são componentes bióticos aqui? Cada uma dessas plantas, né, das gramíneas que estão ali atrás da onça, são outras espécies de plantas, a onça, a capivara, os micro-organismos que estão aqui. E de componentes bióticos, tem esse ar aqui, ó, esse ar limpo e saudável que eu estou respirando aqui nessa praia, não é? Tem o ambiente terrestre, tem a água, todos esses são componentes abióticos, né? E se nós aqui estamos no ambiente amazônico, no bioma Amazônia, né? E nós vamos agora ver o conceito de bioma. Veja aí que bioma é um conjunto de vida vegetal e animal que se caracterizam por um tipo principal de vegetação e animais típicos daquele lugar, daquela paisagem, e que pode ser identificada em nível regional. Olha aqui esse conceito, ó, nível regional. É uma paisagem. E aí nós temos no mundo várias paisagens, né? Nesse mapa aí mental, né, que nós temos, olha só. Em cada parte desse mapa mundi, nós temos várias paisagens que são biomas mundiais, como a pradaria e savana, como a tundra, como a taiga ou a chamada floresta boreal. Nós temos também aqui, olha, os desertos, a floresta temperada e também, além de todos esses que eu já citei, né, nós temos as florestas tropicais. Percebam que aqui, em se tratando de florestas tropicais, ó, vou fazer um risco aqui, ó. Tá vendo a cor? Olha só, eles estão nessa faixa tropical de todos os continentes do planeta Terra, né? Olha aqui a tundra em azul. Olha só aqui, ó. Toda essa faixa aqui, ó, né? Então, nós estamos percebendo que existem paisagens, né? Estes são os biomas do mundo. Eles são definidos por condições geográficas e climáticas semelhantes e pelos mesmos processos de formação da paisagem, o que resulta numa diversidade de flora e fauna. Então, aqui eu estou dando essa aula no bioma, por exemplo, Amazônia. Nós temos animais característicos desse bioma, uma vegetação característica do bioma Amazônia, águas pretas como o Rio Negro, né? Águas barrentas como o Rio Solimões, o Rio Amazonas. Nós temos também no bioma Amazônia águas claras como o Rio Tapajós, por exemplo. Então, essas são características deste bioma. Mas lá o bioma cerrado já vai ter poucas bacias hidrográficas, né? Poucos ambientes aquáticos. A característica do bioma já é mais seco, com uma característica de árvores retorcidas, né? Então, são paisagens que caracterizam os vários biomas no Brasil e os biomas mundiais também. Vamos falar agora sobre biosfera. A biosfera são todas as partes do planeta Terra onde existe vida. Então, existe uma interconexão entre vários ecossistemas. E vejo aí que não há limites no planeta Terra. Todos esses biomas, eles estão tendo uma transição entre si, né? Para que, então, eles têm ali características do clima, da vegetação, ou, como eu disse, característico desse bioma, ou
com característica de transição entre esses biomas que participam aí da biosfera, que são todos os ambientes onde são encontrados os seres vivos. Nós temos também como conceito as interações ecológicas. São interações que ocorrem entre os seres vivos de uma comunidade, e essas interações elas podem ocorrer entre indivíduos tanto de uma mesma espécie, é chamado de intraespecífica, quanto indivíduos de espécies diferentes. E aí, diferentes, interespecíficas, entre espécies. E essas interações ecológicas, elas vão determinar essas relações que os seres vivos tanto possuem entre si, quanto o meio ambiente. E aí voltamos, olha só a onça, vamos ver agora, eu vou revelar para vocês o que a onça queria fazer. Olha só, a onça, dentro dessas interações ecológicas, ele é o predador, vejam aí, uma espécie predador, ela vai se alimentar daquela espécie presa. E aí a capivara tem que fugir, tem que correr para poder não ser alimento para a onça. Será se a onça vai conseguir? E então esse é um conceito de predação. Nós temos também aí outros conceitos das interações ecológicas. Vejam, relações ecológicas de competição. Os organismos competem por recursos limitados. Então, o que eles podem competir? Eles podem competir por alimento, tem pouco alimento para muitos indivíduos daquela espécie, por água, por espaço, por acasalamento, por fêmeas para a reprodução. Ele também tem a interação ecológica de mutualismo, em que ambos se beneficiam, as abelhas e as flores, eles possuem uma relação de mutualismo entre si. Nós temos o comensalismo. Uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra espécie, Então, nós temos as orquídeas que estão apenas utilizando as árvores como suporte. As orquídeas, elas estão próximo da iluminação, da luz solar ali no topo das árvores, e para as árvores não tem influência nenhuma, ela não se prejudica em nada, Assim como as orquídeas têm as bromélias, as que são consideradas epífitas, Não é o caso daquela planta que se chama árvore de passarinho, que ela é uma parasita, e aí nós temos aqui um outro conceito que é o parasitismo, quando um organismo se beneficia às custas do outro, em prejuízo do outro. E aí nós temos como exemplo os carrapatos em mamíferos. Os carrapatos são parasitas dos mamíferos, Então, eles já vão ser ali um parasita. E nós temos também outros conceitos que são os ciclos biogeoquímicos. Dentre todos esses conceitos da ecologia, os ciclos biogeoquímicos eles são os processos naturais que ocorrem na natureza para garantir a ciclagem dos elementos químicos e nutrientes no meio ambiente. E aí nós temos como exemplos de ciclos biogeoquímicos o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do gás carbônico e o ciclo da água. Todos esses são átomos que são essenciais para a vida dos indivíduos, E aí todos esses ajudam no suporte, da vida para todas as espécies que estão no planeta Terra, que estão na biosfera. Nós vimos aqui nessa aula vários conceitos e eu quero deixar para você a recomendação de ter anotado esses conceitos no seu caderno. Anote, coloque o seu significado, revise esses conceitos. Os assuntos de ecologia, eles são muito abordados aí em avaliações, E que você aí, com certeza, tendo essas anotações no seu caderno, você vai ali exercitar a fixação desses conteúdos. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau.